Esta é a terceira reunião da Comissão de Representação para Acompanhamento das Atividades de Combate à Covid-19. O secretário de Saúde, Daniel Sorães, vereadores e profissionais da saúde participaram do evento. O secretário de Saúde mostrou números da situação da Covid-19 aqui na cidade e o que foi feito pela Prefeitura do Rio ao longo desses 30 primeiros dias da gestão do prefeito Eduardo Paes. No Rio de Janeiro, a gente teve uma mortalidade de 248 pessoas para cada 100 mil habitantes. A média do Brasil foi 100 óbitos para cada 100 mil habitantes. A média do Brasil já é muito alta e a mortalidade na cidade do Rio de Janeiro foi absurdamente alta, mostrando um grave problema assistencial, mas também uma dificuldade grande de conter a disseminação do vírus. Outro ponto importante, aí o vereador João Ricardo já falou isso algumas vezes, que eu vi em algumas explanações dele, a gente tem uma taxa de letalidade muito alta. Também é sinal que a gente testou e notificou muito poucos casos na cidade. Então, a gente precisa ampliar a nossa capacidade de testar, de oferecer mais testes para a população, para notificar mais casos. E aqui a gente vai olhar aqui a nossa tábua de mortalidade. Isso aqui é uma loucura, vereadora. Olha o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no mês de abril e maio. Aqui são todos os óbitos da cidade que acontecem ano a ano nos últimos 10 anos. Então, aqui no mês de abril, morreu 7.900 pessoas. No mês de maio, lamentavelmente, morreu 9.000 pessoas. Nunca na história da cidade do Rio de Janeiro, e aí, Tainá, nunca na história da cidade do Rio de Janeiro, morreu tanta gente e foi tão grave uma epidemia. Se a gente pegar a epidemia de dengue, zika, chikungunya, H1N1, todas as outras epidemias que eu tive a oportunidade de participar ao longo da minha história na saúde pública, nenhuma delas, todas, somando todas elas, não dá o que a gente teve na epidemia de Covid-19. Os vereadores quiseram saber do secretário como está a questão da pandemia na cidade. Dúvidas sobre o plano de recuperação da saúde da família, os hospitais de campanha, sobre a taxa de mortalidade, número de leitos disponíveis, quantidade de vacinas recebidas, além de questionamentos sobre a segunda dose das vacinas, entre outros assuntos, foram esclarecidos pelo secretário de Saúde. Nós vimos amplamente divulgado na mídia realmente desperdício de doses de vacina e outras questões também relativas a pessoas que não eram do grupo prioritário, não eram do grupo que deveria ser vacinado e foi. A primeira pergunta é: quais as medidas a Secretaria tomou em relação tanto ao desperdício de doses quanto a pessoas furando fila e, daquele momento em diante, quais as medidas que estão sendo tomadas realmente para que realmente as pessoas sejam vacinadas de acordo com o seu grupo prioritário. Quantas vacinas? O senhor apresentou num gráfico aqui um número, eu queria ver se o senhor confirmasse. Quantas vacinas a Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu até hoje? Quantas vacinas a Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu até hoje? O senhor disse há pouco, se eu estiver enganado, me corrija, que já foram aplicadas até agora 62 mil doses. É esse número? Estou certo? Ou não é esse? Então, eu queria saber exatamente isso. Primeira pergunta: quantas vacinas a Prefeitura já recebeu? Quantas vacinas a Prefeitura já aplicou? E o que tem de reserva para a segunda dose, tanto da vacina do Butantan quanto da vacina da Fiocruz? Os cuidadores não estavam incluídos ali naquela relação. Então, eu acho que cuidador é o cara que está mais vulnerável ou que se torna mais vulnerável por conta das pessoas que estão mais próximas. Então, é mais próximo até do que filho, sobrinho, neto. O cuidador está ali, né, em contato pele, né? E a minha pergunta, se há a possibilidade de ampliar os locais ou mesmo o horário de vacinação da população do Rio de Janeiro, que eu vejo, eu fico muito preocupada, toda noite eu assisto lá na Globo News, vendo aquele quadrinho, o estado tal já vacinou não sei quantas pessoas, 1.000 e tantas pessoas, 1 milhão, não sei o quê. E eu vejo que o Rio de Janeiro está um pouco atrás da maioria das cidades. Então, a minha pergunta é exatamente essa: diante da possibilidade da disponibilidade de vacinas, se a gente pode realmente ampliar o horário ou mesmo os postos de vacinação.
Gostaria de perguntar ao nosso secretário de Saúde se existe algum plano na assistência básica, haja vista que as clínicas da família, principalmente os centros municipais de saúde, que estão quase todos eles obsoletos, se existe algum plano real de investimento, de orçamento, para justamente tomar conta das pessoas que vão diretamente a esses postos procurar o socorro e ajuda. O Rio de Janeiro enxergou, por exemplo, as grandes cadeias produtivas, como, por exemplo, a construção civil, como, por exemplo, a indústria naval, que estão fechadas e trazendo um déficit bilionário para os cofres já combalidos da prefeitura. Como é que vai ser se tem a ideia de tentar, ao menos, priorizar de alguma forma esses setores produtivos? O presidente da comissão, o vereador Dr. João Ricardo, acredita que outros grupos deveriam ter prioridade. A gente vai ter que fazer uma volta gradual às atividades normais. E para que isso aconteça, eu não tenho dúvida que o pessoal do transporte, motorista, tem que participar desse processo com prioridade. Profissionais de educação e profissionais da segurança. Eu acho que esses grupos deveriam ser prioridade também. E aí, como eu sou favorável e que disse na reunião, nós poderemos fazer prioridades dentro das prioridades. Ou seja, o que nós temos visto, que quem é mais afetado de maneira mais grave são aqueles que têm acima de 50 anos, aqueles que têm comorbidades como diabetes, pressão alta e que são obesos, que têm sobrepeso. Essas são as pessoas que têm um índice de gravidade muito maior que são acometidos pela Covid. Então eu acho que para a gente se remeter à nossa vida normal, a gente tem que mudar um pouquinho o caminho da vacinação. Não muito, um pouquinho. A cidade recebeu 191 mil doses das vacinas. Até o momento, 145 mil pessoas aqui no Rio já foram vacinadas. Segundo o secretário de Saúde, o próximo grupo de prioridade serão os profissionais da educação. Os professores são uma prioridade no Plano Nacional de Vacinação e eles vêm logo após o grupo de idosos e o grupo de comorbidades. Também outras categorias profissionais estão ali priorizadas no Plano Nacional de Vacinação, de acordo com a nova remessa de vacinas que está prevista pelo Ministério da Saúde, junto do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz. Para o presidente da comissão, a reunião foi esclarecedora. Eu acho que essa reunião foi muito elucidativa. Eu acho que nós temos que estar atentos às metas que a Prefeitura tem, às decisões que a Prefeitura toma com relação a pontos importantes que atingem a população. Acho que o Poder Legislativo tem que estar ali. Eu acho que nós debatemos com o secretário, demos algumas ideias, solicitamos então um olho, né, um regard maior a certas condições que talvez a Prefeitura ainda não enxerga, e esse debate é saudável. Eu acho que o Poder Executivo não é dono da verdade, e nós do Poder Legislativo a gente tem que estar fiscalizando, opinando, defendendo os interesses das pessoas aí, né? Então eu acho que essa reunião foi muito boa para que nós escutássemos o Poder Executivo e o Poder Executivo escutasse um pouquinho o Poder Legislativo, né? Alguma previsão para a próxima reunião? Nós temos tido reuniões semanais, né? Agora a gente falta ouvir o Sindicato dos Fisioterapeutas. Os fisioterapeutas tiveram e têm uma participação importantíssima. Essa é uma doença basicamente ventilatória, e quem entende de ventilação mecânica hoje são os fisioterapeutas. Isso eu aprendi lá na guerra mesmo, lá no hospital de campanha, lá no Gasola, a importância que o fisioterapeuta tem nessa batalha. Falta ouvir também o deputado federal, doutor Luizinho, que preside uma comissão das mais importantes, aí, envolvida com ações em âmbito federal, falta ouvir ele, e elaborar um relatório que possa contribuir de alguma maneira para essas metas, né? Para essas decisões que o Poder Executivo toma e tem tomado por aí.